desligando da caixa e vai iniciar essa nova jornada linda conosco aqui na FUNCEF. Eu sou a Leide e agora à tarde nós vamos começar com o grupo do Novo Plano. Vamos trazer informações importantes para quem vai se desligar da caixa e precisa se atualizar, tirar as últimas dúvidas, né, com relação aí ao seu plano de benefício Novo Plano. Se por acaso neste grupo tiver algum colega com o link compartilhado, eu gostaria de avisar que as regras que nós iremos trazer nessa apresentação são exclusivas do Novo Plano, então só para ficar atento, né, para não confundir quando for aí requerer os seus benefícios, tá certo? Comigo está o nosso diretor em exercício, Dionísio. Muito boa tarde, Dionísio. Boa tarde, Leide. Fique à vontade para dar as boas-vindas à nossa turma. Tá bom, Pedro, tá sendo educado aqui, só dando boa tarde para ti. Mas eu quero dar uma boa tarde a todas e todos aqui. Eu sou colega da Caixa também, 20 anos de Caixa, sou Novo Plano, e atualmente estamos aqui na FUNCEF, na nossa DIBEM, exercendo aqui a gerência de relacionamento, né? Nosso diretor que adora participar dessas atividades, né? Essa é uma oportunidade muito importante de conversar com os participantes. Ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Eu estou aqui para dar esse alô para vocês, dizer que para a gente é uma honra, é muito importante esse momento, parabenizar todas e todos vocês pela decisão que vocês tomaram. Eu vi que foi bem concorrido, inclusive, né? Teve uma lista de classificação com pontuação e tudo mais dessa vez, porque eu acho que ficamos muito tempo sem ter um PDV, aí tivemos esse, né? Então teve uma certa concorrência, né? Estamos com um número até elevado, né, de pessoas do Novo Plano saindo, o que não era, o que não vinha sendo normal das últimas vezes, mas eu acho que essa oportunidade é importantíssima para vocês, né? Diferente daquele momento que a gente tem no relacionamento de atendimento a vocês, seja pelo WhatsApp, seja pelo 0800, aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer a nossa equipe, aqui a nossa dupla dinâmica, a Claudileide, né, a nossa Leide, a Natália, a nossa Nath, que tem feito essa conversa com todos e todos os colegas aqui da Caixa, participantes da FUNCEF, e trazem para vocês aí toda a informação que vocês precisarem. Né? Dizer para vocês que por conta do... Hoje de manhã deu 800 pessoas, né? Mais de 800 pessoas na live que falava sobre Reg Replan, né? E o pessoal do Novo Plano e Reg Replan. E agora a gente já está alcançando as 200 pessoas nessa live. Então, por conta da quantidade de pessoas e para ficar fluida a apresentação, a gente não está abrindo o chat e não vai abrir para perguntas, mas isso não quer dizer que você não vai participar, né? Então, tanto a Leide quanto a Nath vão estar passando para vocês o nosso contato, seja por WhatsApp, seja por todos os canais que a gente tem, né? E vocês vão poder estar acessando e fazendo todas as questões que vocês tiverem, né? Ao mesmo tempo, também vão deixar ao final, acredito que sempre tem lá o meu WhatsApp, né? Que vocês podem, inclusive, entrar em contato comigo, né? Para acompanhar as demandas que vocês já tiverem entrado aí na FUNCEF. Então, aproveitem, né? E uma boa apresentação, uma boa live aí para vocês. Parabéns a todas e todos. Valeu, gente. Obrigada, Dionísio. Então, o Dionísio antecipou um pouquinho da minha fala aí. Como vocês bem perceberam, hoje o microfone de vocês e a câmera, elas estão desligadas. Na nossa interação de hoje, a gente não vai ter perguntas e respostas, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente na live de hoje. Ela vai funcionar mais como informativa. E ela vai ficar gravada, então vocês terão a oportunidade de consultá-la lá no canal oficial do YouTube da FUNCEF. Quando nós finalizarmos, vamos disponibilizar essa gravação para vocês. Então, vocês poderão consultar, né, posteriormente, algum trecho que vocês queiram que a Natália pudesse repetir, né? Fiquei com dúvida numa fala, então quero voltar, não posso pedir para a Natália voltar, mas eu posso consultar o vídeo posteriormente para rever essa fala da Nath e tirar a minha dúvida ali. E também para os colegas que não puderem, né, acompanhar a gente aqui nessa transmissão, poderão consultar posteriormente, fica disponível para esse momento também. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Natália, nossa consultora previdenciária, que já deve ser conhecida por muitos aqui do nosso grupo, e também nossa analista de relacionamento. Nath, a turma está com você. Aí, obrigada, pessoal, Dionísio, Leide.
Muito obrigada pela participação de vocês aqui, né, nossos participantes. Conhecerem colegas que são do Novo Plano, avisa que a nossa live está começando. É a última chamada do Expresso Novo Plano PDV, para vocês poderem aí esclarecer alguma dúvidas em algum ponto específico. A gente vai focar nisso aqui e marcando todos os pontos importantes para vocês conhecerem nessa reta final aí, na tomada dessa decisão tão importante como o Dionísio colocou, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação que a gente elaborou aqui para vocês. Na nossa apresentação, a gente já inicia marcando aqui o WhatsApp da FUNCEF. Então, se vocês quiserem já salvar o contato da Fundação, a gente tem aí tido o cuidado de estar com esse canal à disposição de vocês, um atendimento síncrono, com equipe altamente capacitada, toda direcionada para esclarecimento de dúvidas aqui de vocês. Tá? Então, podem salvar esse contato aí. A gente tem atendimentos entre 9 e 16 horas, inclusive no período da manhã, entre 9 e 11 horas, né, Leide? Tem um fluxo mais síncrono desses atendimentos, é o que a gente tem recomendado para tirar essas duvidazinhas que possam ficar agora nessa reta final. Então, vamos entender aqui hoje um pouquinho qual que vai ser a nossa dinâmica. A gente vai focar nas dúvidas específicas, né? Vamos, Nath, o que eu preciso saber agora nessa reta final em relação aos meus benefícios na FUNCEF? Muito provavelmente todos vocês, eu espero que já tenham explorado bastante o ambiente de FUNCEF, de autoatendimento. É aqui que a gente vai concentrar as nossas informações e contextualizar dentro desse ambiente da FUNCEF, onde que vocês localizam tudo que é importante para vocês saberem em relação aos benefícios. Agora, vamos aqui avançando. Nosso primeiro exercício ele está relacionado nos simuladores de benefício. Tá? Aqui no ambiente de autoatendimento da FUNCEF, nós vamos ter uma série de simuladores para auxiliá-los em toda e qualquer tomada de decisão em relação aqui na Fundação. Então, no nosso primeiro exercício, no simulador de benefício, nós vamos ter informações relativas ao plano de vocês, tempo de contribuição, saldo atual e percentual de contribuição. Esse simulador, ele também demonstra para a gente a composição desse saldo de contas, que é uma curiosidade interessante, né? Você imaginar que a participação, aqui no exemplo que está na tela, né? Então, o participante contribuiu com 29,5% dos 417 mil, a Caixa com 28,30% e 42% de rentabilidade obtida aqui com a FUNCEF. Então, é um detalhezinho que é interessante, compartilhando aqui com vocês essas informações. Esse simulador também vai referenciar e auxiliar aqueles que, porventura, chegarem à conclusão de que vão permanecer um tempo ainda em atividade na Caixa, porque esse simulador ele permite que vocês façam essa projeção e alcancem ali o que isso vai diferenciar no contexto de FUNCEF em relação a essa programação. Então, por exemplo, aqui na tela eu trouxe um caso de uma pessoa que tem 61 anos, né? Ela pode assumir agora o benefício dela que a gente alcança aqui, ou trabalhar mais um determinado período na Caixa. Então, vamos supor que ela tenha a intenção de passar mais algum período na Caixa. Basta que ela vá caminhando aqui nesse período e acompanhando aqui a variação em ganho que isso vai ter para essa pessoa, né? Então, fica nesse poder de gestão. Outra dica bacana para vocês, ou conheçam outros colegas que ainda não estejam contribuindo no percentual paritário com a Caixa de 12%, esse simulador também dá essa diferenciação, quando a gente traz a referência da nossa pretensão de aposentadoria, unindo essa referência de INSS, como é o nosso caso aqui no PDV, ou mesmo outros colegas que estejam no novo plano. Então, sejam multiplicadores dessas ferramentas e tragam essa clareza previdenciária compartilhando essa informação com os colegas, tá? Então, aqui a gente fica com essas informações e a referência do valor de benefício que eu vou ter na FUNCEF, caso eu converta o meu saldo de contas no novo plano nessa renda mensal e vitalícia, e tão importante para desdobrar isso na minha pensão em caso de falecimento. Outro simulador que é bacana da gente explorar é o simulador de cenários. Nessa simulação, a gente vai trabalhar com as possibilidades financeiras em relação ao recurso aqui da FUNCEF. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui um saldo de 418 mil,
né, um valor de benefício integralizado de 2.102, e se essa pessoa quiser tirar o BUA, benefício único antecipado, o que vencer essa possibilidade financeira? Confere a cada um de vocês, participantes titulares, a possibilidade de antecipar um percentual entre 1 até o limite de 10% do saldo de contas, porém com a intenção de converter o restante do saldo num benefício mensal e vitalício. Então, se vocês quiserem, né, ter essa postura que seja a mais conservadora, ou uma ali entre a conservadora e a mais agressiva, que é no caso do resgate, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, ter essa possibilidade de antecipar um benefício para o seu primeiro mês de pagamento aqui na FUNCEF, tá? Não vamos confundir o BUA com o Instituto do Resgate, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, nessa possibilidade, analisando aqui o meu contexto de novo plano, Nath, no meu simulador de cenários, eu tenho um saldo de X, cada um individualmente aí no seu, aqui no meu exemplo, 418 mil. Posso converter ele em um benefício mensal e vitalício de R$ 2.102. Posso optar por antecipar um percentual entre 1 e 10% do meu saldo de contas e origino, depois dessa manobra, um benefício de fluxo mensal e vitalício, porém reduzido nessa mesmo percentual que eu trouxe a valor presente. E aí, a análise financeira que nós vamos ter é em relação ao seguinte: bom, para eu ter esses 31 mil para alavancar algum projeto no ato da minha aposentadoria, eu deixo de ter essa diferença de forma mensal e vitalícia. E aí, avaliar se esse contexto é interessante, tá? Avançando aqui um pouquinho, já conhecemos o valor do benefício bruto, conhecemos o valor do benefício caso eu queira antecipar algum percentual, e agora a gente vai entender quais descontos que vão incidir no meu benefício aqui da FUNCEF, tá? Nós vamos ter a taxa de administração, que é o percentual de 0,55% sobre o valor bruto do benefício do novo plano. Nós vamos ter o imposto de renda, e aqui entra a grande diferenciação que a gente está atualizando essa informação a partir de janeiro de 2024, porque houve uma mudança na legislação que permite que cada um dos participantes, né, aqui que possui um novo plano, possam optar pela forma como quer ser tributado entre a tabela progressiva e a tabela regressiva. Então, para trazer também uma clareza em relação a essa diferenciação, eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente analisar juntos essa configuração. O que muda, então, Nath, com a mudança da Lei 14.803? A FUNCEF também disponibilizou um simulador para regime de tributação em benefício, está disponível lá no autoatendimento de vocês, tá? E lá nós vamos ter a comparação justamente entre essa opção em benefício, né, aquele fluxo mensal e vitalício, na tabela progressiva e na tabela regressiva. Aqui, a gente vai analisar, no contexto progressivo, o valor do benefício para que eu determine qual é a alíquota que ele vai ser tributado. O que a gente tem de alcance na tabela progressiva, pessoal? As deduções que são permitidas nessa tabela. Então, a gente vai considerar o valor do benefício, se enquadra em alguma dessas condições que são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e determinar se ela é interessante para você ou não. Uma outra perspectiva que é interessante para vocês trazerem assim para a concepção é que tudo aquilo que é progressivo vai se somar, por exemplo, com a renda do INSS ou outras fontes de renda que vocês recebam. Então, para a gente ter essa referência de quanto seria a minha base correta de imposto no regime progressivo, a gente recomenda o acesso ao site da Receita Federal para simulação de alíquota efetiva. Então, aqui você consegue ter uma dimensão de qual que seria o seu percentual sobre as suas rendas que são calculadas pela metodologia progressiva de imposto, tá? E aqui a gente já separa bem, né? Se eu tenho, por exemplo, no exemplo que está em tela aqui de vocês, e aí vocês já vão trabalhando essa informação no contexto individual. Se o meu benefício no novo plano é R$ 2.094, ele estaria aqui nessa faixa de alíquota
né, isenta de imposto de renda, na alíquota aqui que está dentro dessa primeira faixa, cuja alíquota é zero. Então, a gente já fica com a referência. Nath, se fosse no regime regressivo, estou olhando aqui no meu simulador que tem uma informação que está como um prazo médio ponderado. Para a gente determinar entre a sua primeira contribuição do novo plano até a mais recente agora, de junho de 24, por exemplo, e estabelecer na sua aposentadoria qual é o valor que você vai pagar de imposto de renda, a gente vai trabalhar com essa referência de prazo médio ponderado e nos anos determinar aqui qual que vai ser a alíquota inicial de tributação pela tabela regressiva. Então, isso aqui no exemplo em tela, essa pessoa tem 6,8 anos, inicia pagando uma alíquota de 20%, 2 anos cai para 15%, em 2 anos chega na alíquota final de 10%. E aí a gente estabelece esses parâmetros. Eu sei que o meu novo plano, eu tenho a possibilidade de separar ele do somatório do progressivo e tributar especificamente esse valor diretamente na fonte com alíquota de 10%. E aí, para definir em que momento que você faz essa opção, lembrando mais uma vez, aqui a gente está tratando da pauta de benefício, é quando você quer converter o saldo no fluxo mensal e vitalício, você vai fazer essa opção no momento da solicitação dos seus benefícios, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai ser no preenchimento, vai ser perguntado a você se quer o cálculo regressivo ou o progressivo para esse benefício, tá? Outro exercício aqui, trouxe na prática um exemplo de contra-cheque, para a gente explorar também uma pauta que é objeto de dúvidas assim entre vocês, que é a questão do recebimento do benefício do INSS através do convênio com a FUNCEF. Aqueles colegas que recebem o benefício no convênio com a FUNCEF podem ter acesso a contextos que podem ser interpretados como vantagem. Por exemplo, quem recebe no convênio com a FUNCEF já recebeu a competência do mês de junho. Aqueles que estão fora vão receber ali até o 5º dia útil do mês seguinte, né, na folha de julho do INSS, pagando a competência de junho. Então, o dinheiro chegar primeiro na sua mão pode ser interpretado como uma vantagem. A questão de unir essas fontes, né, para ter a tributação já específica sobre essa referência, também pode ser um contexto interessante, e utilizar somente o CNPJ da FUNCEF para fazer a declaração dessas importâncias. Então, tudo isso pode ser interpretado como uma vantagem. Aqui no exemplo em tela, eu estou considerando uma pessoa que recebe o benefício do INSS através do convênio, mas marcou o imposto para ser calculado de forma parcial. Calculo o INSS numa linha e calculo o benefício da FUNCEF em outra, tá? Então, para a gente estabelecer esse comparativo, nós vamos olhar aqui inicialmente para essa informação. INSS sempre vai ser tributado pela metodologia progressiva, assim como o nosso salário é hoje e demais importâncias que vocês tenham dedutíveis de renda, tá? Então, a gente tem essa configuração. E o novo plano, Nath, se eu marcar ele progressivo, o que vai acontecer com ele? Ele vai se somar a essa renda e ser tributado em 27,5%, né? Pelo valor, quando a gente une essas duas fontes. Enquanto eu estou pagando ele separado, aqui, ó, ele está zerado. Porém, todavia, quando fizer a união dessas fontes, que é o que o programa da Receita Federal faz quando você lança essas informações na tua declaração, vai gerar uma diferença mensal para fechar o ajuste, tá? Então, se eu optar, né, por deixar essas fontes separadas, eu tenho, de fato, um líquido maior e necessariamente faço o ajuste dessa renda posteriormente, quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda. É sobre esse ajuste, por exemplo, que a gente vai abater os gastos que tem com educação, com saúde, despesas médicas, essas configurações, tá? E aí, a gente fica com essa primeira orientação em relação a cálculo progressivo. Nath, se eu jogar o meu novo plano separado no cálculo regressivo, o que a gente vai ter? Vamos fazer um exercício aqui juntos, tá? Vocês lembram que inicialmente
o meu prazo médio ponderado do exemplo que eu usei era 15%. Né? Aqui a gente já está considerando 10. Então, quando estiverem fazendo o exercício de vocês, tragam essa referência do prazo médio ponderado que está na sua simulação, tá? Para você ter essa dimensão. Notem que o valor líquido, se eu tributar o novo plano isolado, regressivo, ele está menor em exatos R$ 210, tá? Porque nós vamos ter que tributar ele em algum momento, inicialmente em 20, depois de 2 anos em 15, depois chega em 10%. E aí você vai determinar o que é mais interessante para você. Lembrando que, para bater o martelo em relação ao cálculo progressivo, necessariamente tem que acessar lá o simulador de alíquota efetiva da Receita Federal para você poder lançar outras fontes, por exemplo, que você tem, e outras referências que não estão aqui no nosso contexto isolado de INSS e FUNCEF. E aí, para a gente arrematar essa pauta em relação a progressivo e regressivo, eu trouxe um exemplo aqui para a pessoa imaginar o seguinte, Nath, você usou um benefício do novo plano que é isento. E se o meu benefício do novo plano, por acaso, for acima de R$ 4.664, cuja alíquota também vai ser 27,5%, assim como no INSS. Então, para a gente determinar, trouxe aqui mais um exercício. Ora, o seu benefício sendo acima de R$ 4.664, ele já vai ter uma tributação de 27,5% e a dedução prevista na tabela de 896. E por que a Receita dá essa dedução para a gente? Para gerar essa base de ajuste de imposto. Então, aqui, ó, nesse exercício, nós vamos ter um recolhimento mensal, caso as fontes sejam separadas, de 1.170. Caso as fontes sejam unidas, 2066. Nath, de onde que vem essa diferença? Justamente dos 896, que é previsto no cálculo do imposto de renda para gerar ajuste. A gente, enquanto contribuintes, a gente tem direito a uma única dedução. É o mesmo que acontece, por exemplo, com quem já está aposentado no INSS, antes ali da reforma de 2019, né, permaneceu em atividade na Caixa. Quando você declara o seu salário, que declara o INSS, necessariamente sobra ali um ajuste para você fazer. E esse ajuste vem justamente dessa dedução, tá? Então, a gente fica com essa referência também. E aqui nós vamos ter a informação, né, de valor de imposto de renda regressivo, também já deixei aqui em 10%, mas tem que fazer o exercício se é 20, se é 15, ou se já está em 10, para determinar o que é mais importante, comparando aqui com esses fatores isolados, INSS e FUNCEF, o que seria mais interessante. E aí, não deixem de fazer a simulação lá no cálculo da alíquota progressiva efetiva do site da Receita Federal. E, como eu sei que essa é uma pauta que surgem muitas dúvidas, vou deixar mais uma vez o contato do WhatsApp, se o colega ou a colega entrou agora, salve esse contato, porque aqui a gente tem um time altamente capacitado para auxiliá-los nessas orientações em relação a regime de tributação. E agora a gente vai mudar de pauta. Até aqui falamos sobre benefício, aquela conversão do saldo de contas integralizado em um fluxo mensal e vitalício. Agora a gente trabalha com uma pauta sobre o Instituto de Resgate. A FUNCEF também disponibilizou individualmente no acesso do autoatendimento uma simulação de resgate. Então, cada um de vocês vai ter essa simulação para determinar o que é mais interessante entre marcar o meu resgate progressivo ou marcar o meu resgate pela alíquota regressiva. Tá? E aí, o que nós temos inicialmente em relação ao regime progressivo? Vamos recuperar tudo aquilo que passa na nossa mão acima de R$ 4.664, a Receita me cobra 27,5%. E no resgate, Nath, como que funciona? Vai ser, em caso progressivo, 15% na fonte, 12,5% ajustado conforme for a sua declaração anual. Gera base de ajuste essa diferença, de forma que lá no final você fecha a alíquota, né, de acordo com a tabela progressiva acima em 27,5%, tá? Essa é a nossa referência inicial. E no resgate regressivo, Nath, o que eu vou ter? Enquanto lá no benefício
eu compreendi que é um prazo médio ponderado entre a minha primeira e até a mais recente contribuição, para determinar como eu inicio pagando essa alíquota, aqui no resgate a gente vai tributar cada uma das suas contribuições de acordo com o prazo que ela possui aqui na FUNCEF. Então, tudo aquilo que você tiver que tem até 2 anos, necessariamente vai ser 35%. Acima de 2 anos, 30%. Acima de 4 anos, 25%. E assim sucessivamente, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho 14 anos de novo plano, já vou tributar em 10% se eu quiser resgatar o meu saldo de contas. E não funciona dessa forma. A gente vai ter exatamente cada uma das contribuições, né, com as suas respectivas alíquotas. E enquanto lá eu tinha um prazo médio ponderado de 20%, aqui eu tenho um valor de 20,94% em caso de resgate. E o que vem a ser essa alíquota efetiva aqui? Nada mais do que o somatório do que vai ficar retido na fonte e integralmente repassado para a Receita Federal, os 87 mil, perante aos 416, que é o meu valor de resgate bruto. E aqui, valor líquido resgatável, tá? Então, a gente cria essas definições em relação à simulação de resgate e, mais uma vez, consultem aí as informações de vocês no ambiente de autoatendimento da FUNCEF para determinar o que é mais interessante financeiramente para você. Uma outra questão importante sobre essa configuração do resgate é que, do ponto de vista previdenciário, ele acaba sendo a movimentação financeira mais agressiva. Então, tomem as devidas análises, né, com carinho em relação a essa configuração, né, porque o resgate do novo plano encerra o seu vínculo aqui com a FUNCEF, né? Então você assume o risco de fazer uma boa gestão em relação a esses investimentos. E aí uma coisa é assim, eu tô saindo agora, tá tranquilo, eu tô com 56, com 59, com 60 anos, vou me aposentar, consigo tranquilamente fazer a gestão desse recurso. Mas é aos 66, aos 76, aos 86, né? Façam essa análise considerando a longevidade que a gente está caminhando aí para as tabelas. Já temos uma quantidade expressiva de participantes aqui que são centenários, a maioria mulheres. Então, fica a dica aí para as minhas amigas, minhas colegas, nossas participantes, né, para ter esse pensamento, né, de uma forma previdenciária mais ajustada à sua realidade. E agora a gente vai trabalhar com a pauta de como solicitar esses benefícios. Individualmente, cada um sabe a sua data, que será o último dia de trabalho na Caixa. Isso acaba sendo uma data marcante e importante aqui para a FUNCEF. É essa data, a partir dessa data, na verdade, que te dá acesso às informações aqui da FUNCEF e acessar os teus recursos. Então, mais uma vez, no ambiente de autoatendimento da FUNCEF, no menu de concessão de benefícios e institutos, dentro do ambiente de novo plano, você vai definir se quer o seu benefício de aposentadoria ou um dos institutos previdenciários. E assim, a gente segue aqui para a nossa pauta, que costuma ser também objeto de dúvidas, né, em relação aos planos da FUNCEF, que é o cadastro de dependentes. No novo plano, os dependentes são cadastrados pelo participante titular. Então, no seu acesso de autoatendimento, no menu Meus Dados Dependentes, na parte de cima vão ter aqueles dependentes que são elegíveis a uma pensão por morte, caso você venha a falecer. Na parte de baixo, nós vamos ter ali o que temos de definição de designados para resgate. Então, recapitulando essa configuração de cadastro para vocês, em relação a dependentes que podem obter uma pensão por morte em caso de falecimento do participante titular, nós vamos ter isso segregado em classes, onde na primeira classe nós temos o cônjuge ou companheiro, que pode ser inclusive do mesmo sexo, filho ou enteado menor de 24 anos, tá? E se por acaso esse filho tiver alguma condição de invalidez constatada antes do óbito do participante titular, ele perde essa temporariedade de 24 anos e se torna um dependente vitalício. Tá? E aí, para fechar esse grupo, na primeira classe, nós vamos ter ex-cônjuge beneficiário de pensão alimentícia.
Essa é uma configuração muito importante porque a gestão desse cadastro é feita pelo participante titular. Então, sempre que tem essa movimentação, é importante a gente estar com esse dado atualizado. Na segunda classe, no novo plano, nós podemos fazer a indicação dos pais, que, independentemente de terem renda, podem receber uma pensão aqui na FUNCEF de forma vitalícia. Tá? Então, é interessante também para aqueles que pretendem aí permanecer um tempo ainda, não vai sair agora, dá uma focada nesse cadastro e distribui essas classes todas, se for o caso. Tá? Para fechar, nós temos o irmão menor de 24 anos que assume a terceira classe. A concessão de uma pensão para uma determinada classe automaticamente exclui a transferência para as demais. Então, por exemplo, concedi uma pensão aqui para o cônjuge e um filho de 22 anos. Esse filho completou 24 anos, a cota parte dele segue para o cônjuge, que vai receber esse benefício de forma vitalícia. Esse cônjuge viveu mais 2 meses e veio a falecer. Esse recurso vai tramitar aqui para os pais? Não mais, tá, pessoal? Então, temos essa definição. Uma vez encerrado o compromisso da FUNCEF com determinada classe, o benefício não transita mais entre as demais, tá? Vamos manter essa referência. E outra configuração que é importante da gente trabalhar é o cadastro de designados, que eu coloquei lá para vocês, né, no início aqui dessa pauta em relação a dependentes. No novo plano, a gente pode fazer a indicação de pessoas designadas para, em caso de falecimento de titular, antes de entrar em gozo de benefício ou ter solicitado o resgate, na ausência dele, dos dependentes habilitados para recebimento de pensão. Então, vamos imaginar uma situação em que falece o titular, o cônjuge e a esposa. Para quem que vai o recurso aqui da FUNCEF? Né, você pode indicar os teus filhos, que por acaso não tenham mais de 24 anos, pode indicar qualquer pessoa física para assumir esse lugar. Né? E o que essa pessoa recebe em caso de falecimento de titular antes de entrar em gozo de benefício? O valor contido na subconta de participante, que vocês podem acompanhar no extrato do novo plano, pago em uma única parcela com a devida retenção de imposto de renda prevista na legislação. Então, se você acessou aí o seu ambiente de autoatendimento e ainda não tem um designado indicado, essa indicação é feita através de um formulário específico, lá no menu de documentos do site da FUNCEF, tá? E aí você mantém essa referência, tá? E é bacana você ter essa figura cadastrada, porque a gente nunca sabe o momento, né, em que vai acontecer uma situação dessa, e especialmente para aqueles que estão recalculando a rota e pretendem permanecer mais um tempinho na caixa. Tá? E aí, junto com o pagamento da pensão por morte, temos aqui a previsão dos valores, tá? No novo plano, é feito o pagamento também do pecúlio, tá? Que equivale a 2,5 vezes o salário de contribuição para a pessoa que falece antes de se aposentar no novo plano, ou 2,5 vezes o benefício recebido pelo participante titular. Tá? Então, são coberturas e seguranças aí para a família, que é bacana a gente ter essa pauta também. E aqui a gente vai ter disciplinados valores nos artigos do regulamento, tá? O artigo 54 e o artigo 51, para trazer essa definição de valores, tá? Especificamente em relação a esses dependentes. E com isso, a gente vai caminhando aqui para finalizar. Trouxe essa tela aqui do programa de integridade da FUNCEF, para vocês conhecerem o que a Fundação tem elaborado aí no processo de combate e prevenção à corrupção. É uma pauta importante também para ser acompanhada. E, mais uma vez, o nosso WhatsApp, tá? Podem encaminhar as dúvidas aqui. A gente sabe que nessa reta final tá todo mundo, assim, voltado, focado nessas orientações, nesses cálculos. E eu espero, né, que a gente tenha conseguido aí trazer uma clareza em relação a essas configurações de novo plano, e não fiquem com dúvidas, tá, pessoal? Encaminhem aqui no nosso WhatsApp entre 9 e 16 horas, ou entre em contato com a nossa central de relacionamento. Temos também o nosso Fale Conosco, tá? O importante é não termos dúvidas, né, para tomar essa decisão com a maior segurança possível. Muito obrigada. Tomara que a decisão aí dessa aposentadoria de vocês seja bem acertada, na mesma medida para quem decidiu que vai ficar um pouquinho mais. Beijo no coração de vocês e contem com a gente aqui na FUNCEF. Leide, está com você. Obrigada, Nath.
Então, pessoal, a gente quer agradecer a participação de todos que puderam ficar com a gente aqui até o finalzinho, né? Permanecemos aqui com 181 pessoas, né? 181 participantes até o final. Certamente é um momento de muitas dúvidas, né? Muitos esclarecimentos para essa reta final e deixar a Caixa agora, a gente sabe que tem um apego muito grande, né? Então, é um momento em que a gente precisa ter todas essas dúvidas esclarecidas. Então, quem ainda tiver dúvidas, aproveita que esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar lá no YouTube, no canal oficial da FUNCEF, pode assistir novamente, volta no trecho que ficou com dúvida, ou então busca lá os nossos canais de atendimento para vocês esclarecerem especificamente a dúvida de vocês. Ficou com dúvida com relação a um cálculo determinado que vocês estão tentando reproduzir e não conseguiu chegar ao valor, a nossa equipe está à disposição de vocês para conseguir auxiliar nesse cálculo. E essa jornada ela não está terminando, ela está apenas começando, nós estamos do lado de cá, vamos continuar nessa jornada com vocês. Então, no que precisar, busquem aqui a nossa equipe, estamos à disposição. Um grande abraço a todos e uma ótima tarde para vocês.